Essa foi uma experiência, não vou dizer agradável e nem desagradável, que eu tive na TurboCon desse ano, palestrando junto com uma pessoa que eu não sabia que era tão famosa. E vamos falar um pouquinho mais sobre o estudo que eu fiz para palestrar lá, sobre Code Ninja Tech. Bom, não é esse cara aí, mas é tipo ele, brigando para arrancar o microfone para conseguir falar alguma coisa. Mas vamos começar a apresentação. Bom, aqui a gente tem uma pequena agenda, onde eu vou contar como é que aconteceu, o que aconteceu lá em San Diego, onde, quem compartilhou o microfone comigo, quem sou eu, e um pouco mais sobre Code Ninja Tech, algumas coisas que não foram demonstradas, não foram faladas no paper. Todo mundo aqui leu o paper do pessoal de Princeton ou não? Não? Não, legal. Então beleza, eu não vou falar o que é agora, então vamos dando continuidade. Bom, era uma vez eu na minha faculdade fazendo meu trabalho de TCC, onde eu estava falando sobre investigação computacional, e meu professor me disse: pô, você viu um artigo que saiu, um paper recém-lançado, no qual eles documentavam a extração de dados da memória RAM, mesmo depois de desligar o computador? Eu falei: não, legal. Comecei estudando. E desse estudo virou um paper que eu mandei para a TurboCon, onde o Sr. Leite, que é esse que está ali, semi-bêbado, falou que tinha interesse e tal coisa, e que eu poderia palestrar com ele lá. Ele podia fazer a palestra com ele lá nos Estados Unidos. Fiquei super satisfeito. Eu tinha mandado uma sexta, no domingo já foi aprovado. Aí durante a semana ele me contacta e diz que: pô, Bruno, você não quer palestrar junto com o Jacob Applebaum? Caraca, mano, vamos lá, né? Vamos lá palestrar. O cara, Jacob Applebaum, é um dos pesquisadores que fizeram esse paper junto com o pessoal de Princeton. Então, eu não podia falar não. Como é que eu ia falar não pro cara palestrar junto com o cara que é do paper que eu estudei? Beleza, vamos lá. Aí que eu descobri quem era ele. Bom, ele é jornalista, fotógrafo, ativista. Ele trabalhou pro pessoal do Katrina. Ele é filantrópico, ele ajuda em várias instituições. Ele é ambientalista, ele é do Greenpeace. Falei: pô, o cara é totalmente multiuso, né? Ah, esqueci. Ele também é um hacker. E eu? Bom, eu sou engenheiro da computação, formado recentemente, analista de segurança, pesquisa somente em tempo livre e só trabalho na parte só voltada à informática. Eu não trabalhei em nada e nem sei nada de nada que for de outra coisa a não ser informática e computação. Ah, eu também não sou uma boa pessoa que nem ele. Bom, antes da apresentação, cheguei em San Diego, fiquei um tempinho lá, 2 dias. Aí teve um coquetel um dia antes da apresentação lá em San Diego, no San Diego Convention Center, que eu conheci o Luiz Goulart. Aí a gente começou a trocar uma ideia, ele falou: pô, você vai palestrar com o Jacob? Bom, até pra mim aí tudo bem. Aí a gente foi pra um bar, conversando. Chegando no bar, o Luiz Eduardo falou: o Jake tá aí, cara. Eu falei: é verdade? Pô, tem que conhecer o cara, né, meu? Você tinha trocado e-mail com ele só. Pô, o Jake tá aí, vamos lá conhecer ele. Ele me chega, eu chego: hi, Jake. Não era o Jake. O Luiz Eduardo tinha se confundido, não era o cara. Bom, beleza, o cara nem olhou pra minha cara e nem me cumprimentou, só que eu não escutei o que ele tinha me dito. Eu falei: puta que eu pariu, além de toda a fama, esse cara nem me apertou minha mão, o que esse cara é, né? Aí descobri que nem era o cara, mano. Beleza, aí depois falou: não, todo mundo confunde e tal. Eu falei: ah, beleza. Bom, a apresentação. Começou a apresentação, quer dizer, eu fiz todos os slides, só no final que o Jake apareceu falando alguma coisa, mas quem fez tudo fui eu. Então, chegou no final, ele
ele estava totalmente despreocupado, ele falava assim, com esse assunto eu posso falar até para sempre. Beleza, né? Tomei umas 6 garrafas de cerveja e fui falar junto. Chegamos lá, eu querendo falar coisas mais técnicas, do tipo, coisas que a gente vai ver hoje aqui, e ele contando histórias do tipo, o FBI, não sei quem lá usa, eu não ligo pra forense, coisas estranhas assim que ele foi falando. E eu tipo, sei lá, né? O cara é o popstar, eu era só o cara que tava do lado acompanhando. E hoje fazendo a vingança. Então, e eu até do final da apresentação fiquei meio... Vamos falar sobre... Na apresentação, ele falando sobre essas histórias que eu estava contando que o FBI estava usando, que todos os softwares deles funcionavam, eles fizeram até, o Jacob fez uma apresentação na Last Hope, onde eles publicaram as ferramentas, que após o paper eles não tinham lançado essas ferramentas. Então, na Last Hope desse ano, eles publicaram as ferramentas. E ele chegou uma parte dos slides que eu fiz, pulando meus slides. Eu não entendi por que ele pulou os slides, mas ele pulou. Não sei se ele não sabia o que ele estava falando, ou ele não sabia o que estava escrito. Ele somente pulou. Eu fiquei lá, quieto, esperando a hora de falar, fazer umas brincadeirinhas com ele uma brincadeirinha comigo, um negócio meio... Foi meio um olhando pro outro de cara meio torta. E... Bom, mas no final, o bom disso tudo é que todo mundo entendeu que, na verdade, ele falava demais, falava muito rápido, e eu achava aquilo lá um saco, velho. Então às vezes eu pegava o microfone e não, deixa eu falar disso. Então, e nas partes mais técnicas, isso que é interessante. Uma das coisas interessantes que eu quis palestrar junto com o cara, eu estudei aquele assunto em cima de um paper que ele publicou. Seria mais legal trocar informação, saber mais sobre aquilo, mas naquela hora que eu não conseguia fazer aquilo. Então, chegou no final, eu tava meio desmotivado, viajei até os Estados Unidos pra esse filho da puta pegar e ficar fazendo todas essas coisas e tal, mas eu também tava 5 dias sem dormir, então eu tava meio passadão. Aí no final, conversando com o Luiz Eduardo e umas outras pessoas que, no outro dia, conversando com outras várias pessoas, todo mundo entendeu que eu tentei falar e ele contando histórias, todo esse papo, que é o cara fodão, que ele é antissocial, e que ele não gosta de pessoas, ele só ajuda. Fala pra cacete, antissocial, explica isso aí. Hã? O cara é antissocial e fala pra cacete. Não, ele é antissocial, ele fala, mas ele é popstar, meu. Você não ouviu popstar? Popstar é antissocial, ele não quer se mexer com o povão. Ele é popstar, cara, ele é totalmente popstar. Assim, não sei quem já ouviu alguma coisa, tem várias coisas dele. Ele apareceu até na Hack 5, lá na Turcom, falando. Ele já apareceu na Point Point. Se você perceber bem, eu nunca vi ele fazendo nada. Isso é outra coisa. Bom, e o que eu queria mostrar nessa apresentação? Bom, o que eu queria mostrar mesmo é como fisicamente funciona. O ataque, que eu acho que eu vou até pular o slide, mas o ataque em si, eles escreveram, mostraram as formas de recuperar, chaves e tal, mas o que acontece na memória? Por que a memória retém informações? Então, isso que eu achei a parte mais legal do ataque é isso, e ele simplesmente desfez, sei lá, virou. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre Conductatec, a gente começa aqui. Conductatec é um ataque de antifrio, né, que é a questão de você mesmo depois de desligar o computador conseguir pegar dados da memória RAM, e o estudo deles mesmo foi baseado em capturar chaves criptográficas. Então, por exemplo, de disco. Então, por exemplo, você tem um BitLocker instalado e configurado, um DMCrypt, e alguém rouba seu computador em modo de espera, ou alguma coisa, em algum desses modos de repouso, você consegue extrair dados, dando um reboot, conseguir extrair essa chave, ou até mesmo através de ar frio, que vende pela Burt aqui no Brasil, você conseguir retirar a memória, colocar ela no outro computador
e extrair essa chave. Aí você pensa assim, mas pô, e é tão fácil assim, né? Como é que é? Como é que funciona? Eles dão alguns countermeasures dentro do paper, mas alguns que eu, pessoalmente no teste, testando, encontrei e eles não tinham citados, então eu vou até falar sobre isso depois. Bom, Physical Stuffs. Ó, isso eu acho o principal de tudo, porque sem isso pode tentar só o diabo a quatro. Bom, a memória é feita de transistores e capacitores, os capacitores que guardam as cargas elétricas dentro deles, os transistores que mudam o estado do capacitor. Se estiver abaixo de 50% ele está desligado, se ele estiver acima de 50% ele está ligado. E a parte de bitlines, multilines, que vocês devem estar cansados de saber. E para mim, a parte mais importante de todo ataque é a operação de refresh. Bom, o que é a operação de refresh? A operação de refresh, eu tenho uma analogia que eu estou muito feliz de estar podendo mostrar ela aqui, mas eu vou mostrar ela depois. A operação de refresh é como se fosse Como é que funciona a memória? Se o seu computador desliga, quando o computador está ligado, a memória, as cargas elétricas continuam esvaziando do computador. Só que, como o seu computador está ligado, você continua enchendo com os mesmos dados que possuíam dentro da memória. Então, tudo que está lá guardado, ela só está guardada, mas ela está esvaziando. Se o computador tivesse desligado, se você não tivesse parado esse estado, ela estaria esvaziando. Bom, para ser mais detalhado, eu estou até muito empolgado de estar mostrando isso. A minha analogia, que não é a minha analogia, mas foi uma analogia que eu vi que é perfeita. A operação de refresh é como se fosse um vaso com um buraco. Toda vez que você coloca a informação, ela está esvaziando. Ela sempre está esvaziando. Sempre está esvaziando. Se você não tiver energia ali, ela vai esvaziar e vai acabar, vai se dissipar. Caso contrário, ela vai esvaziando, só que tem alguém enchendo, que é, no caso, a energia que está ligada ao seu computador. O ataque. Bom, o ataque funciona de duas formas, né? A parte dele de esvaziar por inteiro em temperatura ambiente e o porquê a gente congela. Bom, quando você desliga o computador, ele tem um tempo de decay da memória, onde pode variar de fabricante, de modelo. Ela está dando decay, então ela vai esvaziando. A partir do momento que você desliga, se você religar, dados que continham na última vez que estava ligado o computador vão estar lá. Então um teste muito simples que pode ser feito você num ambiente Linux qualquer, sei lá. Você cria um programa, cria uma string, e dentro dessa string você começa a joga uma palavra dentro dela. Joga uma palavra e deixa jogando num loop infinito, até que deu erro. Você desliga o computador, liga ele novamente. Se você procurar dentro da memória, você vai ver várias dessas palavras escritas dentro da memória. Porque mesmo você desligando, ligando novamente, sendo rápido, você vai conseguir capturar. Bom, e o porquê congelar? Bom, por que congelar? O congelamento, essa parte de você congelar a memória ou componentes eletrônicos, circuitos integrados, essa parte de congelar já é usado há muito tempo. Tanto é que hoje existe muito tipo de produto que ele não conduz eletricidade, ele não é inflamável, justamente para você descobrir erros em circuitos integrados. Então o que ele basicamente faz? Ele simplesmente congela o seu vaso. Não deixa mais que a memória se dissipe, que as cargas elétricas dentro do capacitor se dissipem. Então a gente tem, até ele for descongelando, eu acho que isso é com o tempo, até o tempo que ele for descongelando, a memória vai dando o decay dela natural. Então, esse é o vaso. Aí a gente pensa, pô, então é fácil assim, eu pego minha memória, congelo, tiro e beleza, mano, vou pegar todas as chaves do bagulho lá. Não é assim tão simples.
Existe a questão física, lógica e até a questão de softwares que envolve esse ataque. Então, eu tenho algumas verdades. Bom, é verdade que você consegue dar um dump da memória, extrair a chave do disco ou RSA, qualquer outra. É verdade, somente dando reboot, é verdade. É verdade que você consegue dar o dump da memória e extraí-la somente esfriando? É verdade isso. É verdade que você consegue dar o dump da memória, extrair a chave, esfriando e movendo para outro computador? É verdade também. Mas quem que pode me dizer uma coisa que contribua para que isso não aconteça? Então vamos para o próximo slide. Eu ia colocar as verdades verdadeiras, mas achei melhor as verdades 2 ou as verdades também. No primeiro caso, a gente está falando que a gente pode dar o dump de memória e extrair a chave somente rebutando, sem usar nenhum tipo de artifício para congelar a memória. Bom, se a gente for falar por tempo que você tem para dar o dump de memória, um caso, 1 GB de RAM. Se você for fazer isso através de USB 2.0, você vai ter que fazer isso são 17 segundos para que isso aconteça. Bom, em vários testes, a memória ela dura no máximo 30 segundos. Em grande varia de 30 a 50 segundos, se você não resfriar. Beleza, você tem um tempo de desligar, você tem um tempo de ligar novamente, de botar e 17 segundos para fazer a cópia através de USB 2.0. E ainda você quer achar uma chave lá dentro. Possível? É possível você poder fazer isso. É totalmente possível. Só que você tem que contar com a sorte, para que sua memória já não tenha dado um decay tão grande e que a memória esteja, sei lá, na última porcentagem da memória, que a chave esteja na última porcentagem da memória que é dar o decay. Isso sem contar o tamanho da memória. Por exemplo, a gente está falando de 1 GB de RAM. Hoje notebooks comuns vêm com 2, 3 GB. A gente ia contar com um USB 2.0, né? Ia estar contando com 34 segundos para fazer o download da memória em 34, fazer o download de memória de 2 GB de capacidade. Aí a gente tem o tamanho, o USB FireWire 400, que apesar de ser menos que o USB 2.0, que é 480, tem um pouquinho, eu não fiz teste, mas ele tem um pouquinho mais de rapidez nessa forma. Pode ser que o FireWire 800 resolva, mas também não é em todos os notebooks. Eu acho que, se eu não me engano, quem detém a FireWire 800 é a Apple. Não tem enganado? Tem outros notebooks FireWire 800? Eu acho que não. E aí a gente vai para o segundo caso. O dump da memória extrai a chave só fazendo o Kennedy Air, por exemplo. Bom, e se a memória for igual do MacBook? Que você tem que tirar a bateria, desparafusar 2 parafusos para você conseguir gelar. Aonde as memórias estão, é até possível você conseguir fazer isso. Mas você vai ter que tirar a bateria, aí começou o decay. Você vai ter que tirar a bateria, desparafusar e congelar. Você consegue fazer isso? Consegue. Rápido? Talvez, né? Se for treinar, ficar treinadinho ali, pegar a chave, beleza. Há outros notebooks ainda, que a memória você tem que abrir praticamente o notebook inteiro. Você tem um slot da memória que fica para fora e tem outro que fica para dentro. Então, você tem 2 pentes de memória, na qual a chave também pode estar dividida nesses 2 pentes. Então, não é que não seja prático de fazer esse ataque, mas você conta com muitos fatores e com a sorte, porque não vai ser todo notebook que vai ter isso. E a terceira também, o dump da memória, extrair, congelar e mudar para outra máquina. Nesse processo todo,
Você imagina, você tem que abrir o notebook e extrair, pode ser duas memórias. Geralmente notebooks são duas memórias. Você tem que extrair e pôr duas memórias no outro computador. Talvez que o outro computador, se você colocar em nitrogênio, como testes que eles fizeram, você consegue um tempo até de 1 a 2 horas de sem decay. Mas esses são fatores que podem tornar o ataque impraticável. Aí a gente vai... Tem uma coisa que o Jake sempre fala nas apresentações dele, acho que ele tem orgulho, ele não gosta muito de Mac, que é a questão do File Vault. O que acontece com o File Vault? A maioria dos encriptadores de disco e até dos sistemas operacionais, quando você coloca seu computador em repouso e liga ele novamente, ele solicita a senha novamente de entrada, diferente dos MacBooks. Isso é uma verdade que ele diz, só que ele fala isso com tanta empolgação. Esse negócio foi descoberto há 6 anos atrás. Que é a questão, o meu MacBook, por exemplo, ele está ativado o File Vault. Se eu colocar ele em modo repouso, eu posso até estar demonstrando isso depois, colocar ele em modo repouso, tirar a bateria, eu posso ficar o tempo que for sem a bateria. Quando eu colocar a bateria novamente, ele não vai me pedir password e vai me jogar a tela inicial. Jogar a tela, por exemplo, que eu estava carregado. Só que a gente entra no outro conceito. Você acha que isso está dentro da memória? É óbvio que não. Não precisa ser nenhum expert para saber que não tem memória. Só se ele tiver um energizador dentro do computador ali que fica deixando carregar a memória. Coisa que eu não creio que tenha. Então não está dentro da memória. Ele tem alguma referência dentro do HD que monta novamente a partição criptografada e o estado que você estava, que quando você pôr a bateria novamente, ele vai te mostrar. Então, é isso. Não tem nada de simples. Isso aí foi descoberto há 7 anos atrás. Que fala ainda sobre isso. A Apple diz que isso é normal e ela vai deixar assim. Então, que não é nem para ninguém ficar mandando coisa para ela que ela não vai aceitar. Bom, falando sobre a ferramenta deles divulgadas. Bom, tô brincando. Alguém viu, não sei se vocês não viram o Code Boot Attack, alguém viu saiu uma série americana, My Own Worst Enemy, falando sobre Code Boot Attacks. Pô, super legal, foi bem legal. Mas eles também usaram as ferramentas deles. Não, eu tô brincando. De novo. Não, agora sério. Eles lançaram 5 ferramentas. Que foi uma imagem de USB IPXE, uma imagem EFI para boot via rede para computadores Apple, um SKey Finder, um RSA Key Finder e uma outra ferramenta para corrigir AES. Bom, USB IPXE, boot bem, eu posso ter sido muito burro, mas eu li certinho as recomendações e eu não consegui usar. O FI Network Boot eu nem quis tentar. O ASCII achou a chave em tempo real. Ele diz o grande diferencial da ferramenta deles é em questão que eles não usam brute force para achar a chave dentro da memória. Eles usam uma teoria de Hamming, distância de Hamming, que é a questão de você olhar para o lado dentro da memória e ver se tem similaridade com uma chave. Então, por exemplo, funciona mais ou menos assim. Meu nome é Bruno e tem Brasil. A distância de Hamming é 3. Porque BR é igual, AS e L é diferente. Então é basicamente isso. Eles testam cada pormenor, você consegue configurar no script, sei lá, eu quero a distância de Hamming 3, ou 5, ou 10. RSA eu tentei e também não funcionou. E essa outra ferramenta também eu não testei não.
Quando eu digo que não funcionou, não quer dizer que não funcione. Não estou dizendo que a ferramenta dos caras não funcione. Quer dizer que comigo não funcionou. Eu estava perguntando para o Dudu, ele também disse que não funcionou com ele a ferramenta. Então eu já perguntei para várias pessoas que se conseguirem fazer funcionar, por favor me digam como funcionou. Que eu vou querer saber. Aqui a gente tem umas outras ferramentas. Daisy Dux, eu não tenho a URL, eu perdi a parte de... Eu perdi o código, é umas ferramentas para extrair a chave de uma memória ou de um tipo de arquivo. E tem essa outra ferramenta que é eles produziram logo após o lançamento desse paper. É um cara, conversei com ele, muito gente boa, que é um Rundumper, um OS também, muito pequenininho, que você pode colocar no USB ou colocar no CD. Ele faz o dump da memória depois do reboot. Bom, basicamente é isso. O ataque é bem interessante. É impossível discordar disso, o ataque é bem interessante. Lógico que são esses countermeasures que eu quis falar, que não é divulgado, eles divulgam outras razões de não se aplicar, mas esses já estão tudo relatado no paper deles. O ataque é bem interessante, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico. Não é só porque o pessoal é de Princeton ou é do Java 4 que eu não vou falar o que eu acho sobre o ataque. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que ver coisas que as pessoas esquecem ou fingem esquecer. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, pessoal. Algum questionamento? Eu acho assim, academicamente, um negócio muito legal mesmo, mas uma coisa assim, tem um certo hype a respeito desse negócio, assim, porque no nível de comprometimento que você tem que ter na máquina para ter acesso a esse ataque, tem coisa que é mais eficiente, né? E outra coisa que eu penso assim, se isso for bastante grave, é muito simples você colocar algum dispositivo eletrônico na memória para que ela tenha o tempo de contenção dela reduzido drasticamente. Inclusive, o fato de você baixar a temperatura talvez ajude drasticamente nisso, porque a hipercondutividade aumenta. Então dá para o cara fazer algo que os capacitores descarreguem rápido, né? Eu só acho que tem um pouco de hype nisso, não sei se é a sua opinião. O que eu acho assim, eu achei muito interessante o ataque logo no começo, assim, pô, não tem nem o que falar, né? Mas quando você começa a pensar bem sobre o assunto, bom, estão dizendo que até a Polícia Federal está usando esse tipo de ataque. Não sei se os fabricantes de memória, a gente estava pensando numa solução para isso. A solução mais sensata, não sei se seria nem de diminuir o decay. Não sei se contribuir pela hipercondutividade, né? Mas eu acho que a solução ideal, não sei, seria sobrescrever a memória com 0, talvez, no final de um reboot, não sei, são coisas que a gente pode pensar, né? Só respondendo a sua pergunta, a Checkpoint tem um produto chamado Full Disk Encryption, que faz Não, porque ele está falando da prática do ataque. Então, imagina o seguinte, se eu, por exemplo, deixo o meu laptop em stand-by e alguém rouba meu laptop, se ele desligar, ele não vai conseguir acesso aos dados, mas por causa de um ataque como Code Boot, isso é possível porque ele consegue pegar a chave criptográfica porque o meu laptop está em stand-by. Então, na verdade, esse ataque é bastante importante quando a gente está falando de roubo de laptop para conseguir a informação que está nesse laptop. Aí sim, agora sim. Mais alguma pergunta? Falar alguma coisa Você mencionou que a Apple não quer mudar nada desse esquema dela, então isso significa que daqui a pouquíssimo tempo qualquer idiota com um pouquinho de conhecimento da internet vai fazer esse tipo de coisa. Não. O ataque no File Vault, eu posso até demonstrar aqui. É o seguinte, ó. Ó. É uma feature, exato. Então eu pego, coloco meu computador em modo de repouso. Fecho ele. Ele tem File Vault implementado.
bateria. Vamos esperar aí, sei lá, 30 segundos, não sei, esperar um tempo. Acho que... Já deu. Já deu. Já deu. Então... Aí eu abro novamente ele. Agora ele vai pedir a chave, vai pedir a senha. Dá pra ligar no telão? Tá. Olha lá. Aqui a gente já vê que ele já está recuperando o estado. Não vejo nada. Aí. Pronto. Está ativo no sistema sem solicitação de senha. É isso que ele fala. Bom, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida. Beleza, então. Obrigado.